Olá, vamos dar continuidade aos exemplos de uso de listas na linguagem de programação Python. Agora, aqui no meu ambiente de programação, eu tenho um outro exemplo. Reparem entre as linhas 2 e 6 o enunciado do meu problema. Eu tenho aqui um programa que armazena em uma lista 20 times de futebol e ao final eu estou resolvendo o seguinte: eu estou informando a lista completa, ou seja, os 20 clubes, os 20 times, depois os 5 primeiros colocados, os 4 últimos e a lista ordenada. Além disso, eu estou exibindo a posição de um determinado time de acordo com o seu nome. Vamos ver como isso está sendo feito. Vou usar a barra de rolagem e aqui você vai observar que a partir da linha 9 eu tenho uma lista chamada times. E veja, aqui tem 20 clubes, 20 times armazenados aqui. Corinthians, Palmeiras, Santos, etc. A partir da linha 15 eu tenho as exibições daquilo que foi solicitado no enunciado. Veja que aqui na linha 16 eu estou exibindo na tela a frase lista de times do Brasileirão. E em seguida eu estou exibindo a lista. Bem fácil, né? Agora, aqui na linha 18, eu estou exibindo apenas os 5 primeiros. Como isso está sendo feito? Bem, eu estou mandando exibir times, mas das posições 0 até 5. Dessa maneira, ele vai exibir os times que estão armazenados nas posições 0, 1, 2, 3 e 4, porque o 5 não vai fazer parte da relação que vai ser exibida na tela. Então, ele vai exibir os 5 primeiros times. Depois, eu estou mandando exibir os 4 últimos. Mas veja só a maneira como isso está sendo feito. Times menos 4. Ou seja, ele está exibindo os itens, os valores, os times que estão nas 4 últimas posições. A partir da última posição, ele verifica lá o que está na 20ª posição, na 18ª, aliás, na 19ª, 18ª, 17ª. Depois, eu tenho os times em ordem alfabética. Veja só como eu consigo resolver isso facilmente através de listas. Eu estou mandando exibir na tela a frase times em ordem alfabética. E veja aqui dentro, sorted times. Então, ele está ordenando a lista e exibindo a lista ordenada para mim. Muito bom, né? Agora, aqui na linha 24, veja o que está sendo exibido. O Chapecoense está na. Aqui, eu utilizei o exemplo desse time, Chapecoense. Poderia ser de qualquer outro. E aqui, eu estou utilizando times.index, ou seja, ele está utilizando o método index para verificar onde está Chapecoense e eu vou poder ver a posição em que ele está. Repare, ele vai procurar Chapecoense, ver a posição e aqui eu tenho mais um. Por quê? Lembre-se que a minha lista começa a partir da posição 0. A Chapecoense está aqui na minha relação. Se eu fosse contar a minha lista a partir da forma que a tabela de um campeonato costuma exibir, nós teríamos Corinthians em primeiro lugar, depois em segundo Palmeiras, terceiro Santos, quarto Grêmio, quinto Cruzeiro, sexto Flamengo, sétimo Vasco e oitavo Chapecoense, não é isso? É isso mesmo. Então, deveria aparecer oitavo. Mas lembre-se, a lista começa a partir da posição 0. Então, se eu não fizer esse mais um aqui, ele iria mostrar a 7ª posição, o que não estaria correto. Entendeu? Bem, deixa eu executar o programa para você entender melhor. Ele vai exibir os valores. Então, vamos ler aqui. Lista de times do Brasileirão. Bem, então aqui eu tenho a lista de acordo com a forma que a lista foi criada.
minha lista, eu tenho Corinthians com o primeiro time, depois eu tenho Palmeiras, Santos e assim por diante. Agora, aqui eu tenho os 5 primeiros. Repare, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio e Cruzeiro. Exatamente os 5 times que estão aqui na minha lista original. Agora, os 4 últimos, Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Vamos ver se é isso mesmo? Vou lá para o final da minha lista original, que é a primeira. Exatamente, Coritiba, Avaí, Ponte Preta, Atlético Goianiense. Bem, deixa eu voltar aqui com a barra de rolagem. E agora, que eu já tenho os 5 primeiros e os 4 últimos, eu posso mostrar para vocês os times em ordem alfabética. Reparem aqui, a lista está diferente de como ela é exibida aqui no início, né? Aqui eu tenho a classificação como ordem. Agora aqui é a ordem alfabética. Então, Atlético é o primeiro a ser apresentado, e depois o Atlético Goianiense, que é o último, por sinal, né? Bem, agora aqui embaixo, conforme eu já tinha explicado, ele está informando que a Chapecoense está na 8ª posição. Bem, vamos fazer uma alteração nesse código? Eu vou voltar aqui. Vou fazer a seguinte mudança. No meu código, eu agora vou procurar a situação do Corinthians. Vou fazer o seguinte. Eu vou copiar Corinthians aqui e vou colocar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui no meu index. Eu sei que Corinthians é o primeiro colocado, mas eu sei que na lista Corinthians está na posição 0 da minha lista times. O que será que ele vai exibir? 0 ou 1? Eu sei que é 1, mas vamos executar. O Corinthians está na primeira posição. Lembra por que isso acontece? Porque eu coloquei aqui mais 1. Se eu retirar esse mais 1 e mandar executar outra vez, vamos ver? Vou executar aqui em cima. Corinthians está na posição 0. E isso não é a forma correta de exibir, né? Então, vou voltar aqui com mais 1. E agora, ao executar novamente, ele vai mostrar da forma correta. Viram? Então, esse exemplo é interessante para nós nos familiarizarmos com algumas maneiras diferentes de exibir os valores de uma lista.